aí, pessoal, tudo bem? Sou o Pedro, esse é o Abre Chaves. Continuando nosso papo sobre orientação a objetos, vamos falar de abstração. Bom, vamos lá. Aqui com o meu rascunho, né? Como se fosse um quadro que eu pudesse escrever, e que no caso aqui é meu notepad. Bom, o que é abstração? Abstração é uma das 4 principais características, um dos 4 pilares da orientação a objetos. Assiste o primeiro vídeo, aqui ó, cardzinho aqui, que você vai entender do que são esses pilares. Mas vamos lá. A abstração é um conceito que diz para olharmos para as principais características de um determinado objeto. Então aqui pegando um exemplo, se formos construir um exemplo muito clássico dentro das aulas de orientação a objeto, que é se formos fazer um software que envolve carros. Então nós poderíamos dizer que temos um objeto que é um carro, correto? Quais são as principais características de um carro? Aí você pode pensar, logo, você pode pensar em, cor, você pode pensar em marca, você pode pensar em preço, você pode pensar em ano, enfim, existem inúmeras características de um carro. E quando estamos falando de principais características, estamos falando de principais características para quem? Porque se você for construir um sistema de vendas de carro, quais são as principais características da venda de carro? Ok, o preço é uma boa, o ano, o modelo, a cor, enfim, talvez as características que pensamos inicialmente. Mas e se estamos desenvolvendo um software, por exemplo, para uma fábrica de carros? E aí aqui precisamos talvez saber qual é o parafuso da roda. Qual é o tamanho entre eixos. Enfim, existem outras características que são fundamentais para construir um carro. Então a ideia da abstração é você pegar as principais características, mas dependendo de quem é o usuário. Então não adianta você olhar para um objeto e tentar definir quais são as principais características desse objeto. Para quem constrói uma xícara, por exemplo, ele precisa de entender da composição do material, de o que ele vai utilizar, das formas, enfim, de uma outra perspectiva de quem vende. De quem vende, ele quer saber o tamanho da caixa, o valor, quanto ele vai investir, quanto de estoque ele precisa, qual é o espaço, de que forma ele vai posicionar perto de outros objetos, quais são as características, talvez, e aí em coisas mais complexas você pode buscar local de fabricação, enfim, e aí tem outras características, mas o ponto principal aqui é você entender que depende de quem vai utilizar o seu software, a abstração, a capacidade de você olhar e extrair as principais características são diferentes, né? E aí de que forma você representa características dentro de um software? Eu comentei no vídeo passado que nós dividimos a orientação a objetos em objetos e classes. Depois vamos entender com mais precisão o que são objetos e o que são classes. Mas entenda que nesse momento é que são os locais onde escrevemos o nosso código, certo? Dentro dos objetos, no caso, nós representamos as características através de atributos. Então, voltando ao exemplo do carro, se fôssemos descrever as características de um carro, nós teríamos variáveis, por exemplo, como talvez uma string representando o modelo, outra string representando cor, talvez um float representando o preço e assim por diante. Essas mesmas características, elas agora são encapsuladas dentro de atributos. Atributos, no fundo, são variáveis, de certa maneira. São variáveis que representam as características de um objeto. Então, nesse caso, estamos falando de carro, mas você pode estar pensando que um sistema de gerenciamento de um produto genérico, certo? Então, um produto genérico ele tem nome, descrição, ele tem valor. E aí, dependendo da perspectiva, o tamanho pode ser relevante, o peso pode ser relevante e assim por diante. E além dos atributos, ou seja, as características dos objetos, existe algo também que é extremamente importante ser representado, que são as funções. Então, quando escrevemos funções dentro de um script ou uma outra forma de programar sem ser orientado a objeto, aqui nós dizemos que são métodos. Os métodos representam, ou seja, abstraem as funcionalidades daquele objeto. Então, quando estamos falando de um carro, você não tem como representar o ato de acelerar, por exemplo, dentro de uma variável. Então, você cria uma função acelerar.
Ou frear, também você cria uma função. Buzinar, outra função. Então as funcionalidades, ou seja, que são as funcionalidades no fundo, é a capacidade de você alterar o estado, alterar os valores das variáveis daquele objeto. Você cria funções que em orientação a objetos se chamam métodos. Um objeto, ele é representado por seus atributos e seus métodos. Essa é a abstração. E aí eu queria ir um pouco mais adiante, porque quando estamos falando de orientação a objeto, em algum momento vocês vão se deparar com o que nós chamamos de padrões de projetos, ou em outros termos, design patterns. Os design patterns basicamente são problemas que são muito comuns dentro do desenvolvimento de software, que são resolvidos a partir de uma estrutura em comum, uma estrutura básica. E esses design patterns, os objetos, a responsabilidade, as funções desses objetos, aqui quando estamos falando de carro, nós estamos falando de algo concreto, que é possível de ver. Mas quando falamos de sistema, existem objetos que possuem funções concretas, que representam objetos concretos no mundo real, e existem funções abstratas. E essas funções abstratas, às vezes, é o que é mais difícil de abstrair suas características. Então, por exemplo, nós temos objetos que têm o papel de gerenciar coisas dentro de um sistema. Você tem, por exemplo, objetos que fazem o controle de outras de funcionalidades. Então nós temos os managers, os controllers, e aí falando de padrões de projeto, nós temos, por exemplo, os adapters, nós temos, enfim, uma infinidade de padrões de projeto que propõem funcionalidades abstratas a alguns objetos, certo? Então, os objetos não são... O ponto que eu queria trazer aqui é que os objetos não são apenas coisas concretas, mas são também abstratas. Então veja, se você olhar dentro de um sistema de venda, uma concessionária ou uma loja de carros, nós temos os carros que são concretos, mas nós temos a venda em si, que relaciona carro com uma compra. E aí você vai ter algumas relações entre objetos diferentes, que são relações abstratas, e essas relações abstratas criam objetos abstratos, certo? Então, o seu sistema, tudo que existe dentro do seu sistema, precisa ser organizado em objetos, sendo eles concretos ou não. Mas a abstração tem a responsabilidade de pegarmos as principais características de um objeto, sejam ele concreto ou não, e definirmos dentro de um sistema a partir de atributos e métodos. E isso dentro de classes, que depois eu farei vídeos dizendo como criar objetos, classes, métodos, atributos em linguagens específicas como C++ e C#, por exemplo. A ideia desses vídeos é passar o conceito abstrato da orientação a objetos, certo? Então eu espero que você entenda, aprenda orientação a objetos a partir dos conceitos e depois você consiga aplicar utilizando uma linguagem de programação. Correto? Então, te vejo no próximo. Não esquece de deixar sua curtida, caso você chegou até aqui, compartilhar com a galera e te aguardo, beleza? Um abraço, valeu!